Beleza, gente? Boa tarde para todo mundo que já entrou. Vocês são os pontuais, 4 horas em ponto. Como vai ficar gravado, eu já vou honrar com vocês que já entraram pontualmente. A gente já vai iniciar o conteúdo. Hoje, o nosso sexto webinar. A ideia é a gente ter um webinar ali a cada mês. O objetivo sempre é trazer vocês, usuários do Gclight, para mais perto de nós, né? Apresentar ali funcionalidades, qual que é o objetivo de cada uma delas, para que de fato vocês consigam aprimorar ali o uso e aprimorar a gestão dos clientes. Esse é o principal objetivo que nós temos aqui com esses webinars, né, que nós vamos fazendo. E assim como também depois disponibilizar a gravação ali para vocês tanto assistirem ou compartilharem com outras pessoas também, beleza? Hoje o nosso tema, muito importante, principalmente para o departamento societário, para o departamento ali de legalização. Nós vamos tratar sobre o quê? Como evitar as famosas multas para que nós possamos ganhar ali a eficiência com controle de licenças e alvarás, controlar esses vencimentos para que essas licenças sejam renovadas em dia, ok? Esse é o nosso tema de hoje, o nosso objetivo é sobre isso que nós vamos falar. E o que a gente vai aprender hoje, 10 de julho de 2025, no nosso webinar? Nós vamos ver como evitar essas multas, então, por vencimentos que foram esquecidos, como que a gente faz para organizar tudo isso e estruturar isso dentro de um processo que seja claro, que seja simples, ali para o nosso departamento societário. E, por fim, a gente vai mostrar como que você consegue automatizar esse controle dentro do Gclient, ok? Então, esses são os 3 principais pontos que a gente vai passar no dia de hoje. E para quem que é esse conteúdo, ok? É para você que tem dificuldade hoje, atualmente, de organizar esses vencimentos, ok? Para você que talvez ainda utiliza planilhas manuais dentro do setor, né, de societário ali, e que busca mais segurança e eficiência na operação, certo? As planilhas, elas sim são muito úteis, elas servem até um certo limite, até um certo ponto. Seja por quantidade de clientes ou por quantidade de licenças, ou até mesmo por não ter esse controle de uma forma mais automatizada, acaba que o processo é muito manual, então, muitas das vezes ele não é tão efetivo assim. Então, o conteúdo de hoje é para você que se enquadra nesses 3 principais tópicos, ok? E, claro, em todo o nosso webinar, o foco é exclusivamente numa funcionalidade, mas a gente acaba abrindo também ali para outras áreas dentro do sistema. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, algo que não ficou muito claro, tanto vocês podem mandar ali no chat ou levantar a mão, que a gente abre espaço ali para o microfone também e a gente vai conversando. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa agenda de hoje. E antes de nós começarmos ali o conteúdo propriamente dito, deixa eu me apresentar. Talvez você, usuário do Gclight, já me conheça, ou talvez não, mas meu nome é Amanda Rayane, eu sou sócia da Codifica Dev, empresa que é responsável pelo desenvolvimento do Gclight, e hoje nós temos trabalhado ali lado a lado com contadores para transformar a gestão da carteira de clientes exclusivamente para os escritórios de contabilidade. Então, esse tem sido o meu foco, tem sido a minha rotina atualmente, ok? Lado a lado ali com os computadores, para que nós possamos construir, de fato, um sistema de gestão completo, voltado, focado, mais uma vez, ali na carteira de clientes de escritórios de contabilidade, beleza? E para esse webinar, no dia de hoje, nós temos um convidado muito mais do que especial, alguém que vai agregar bastante aqui para nós, no sentido de conteúdo, que é o César. Vou pedir para ele se apresentar agora, acho que ele já está aqui na chamada com a gente, né? Beleza, tô aqui. Beleza. Pessoal, boa tarde. Meu nome é César, acho que quem participou do webinar do mês passado, né, mano? A gente falou um Isso. pouquinho também sobre o societário, né? Então, eu também tive o prazer de compartilhar com vocês alguns conhecimentos, né? Então, tive de novo aqui o convite da Amanda para falar um pouquinho mais, né? Porque a operação, né, por mais que às vezes, cara, de verdade, dentro da contabilidade é um negócio desgastante, na verdade, então a gente lida com
com muitas particularidades, muitas obrigações acessórias. E para esse tipo de coisa tem uns doidos aí igual eu que acaba gostando disso aí, né? E ajudar o pessoal a gerenciar, né? Então, nada mais que justo, né? Eu conseguir compartilhar esse conhecimento com vocês e poder agregar aí de alguma forma para que vocês melhorem aí seus escritórios também. Perfeito, César, perfeito. Tenho certeza que será muito útil, porque é alguém que de fato está ali na realidade. Hoje o César ele está como diretor operacional, né, da Primor Contábil, e com isso ele tem conhecimento ali vasto em todos os, precisa ter, né, em todos os departamentos ali, já passou por vários também, então aproveito, gente. Tecnicamente falando, é uma ótima oportunidade de a gente extrair bastante conteúdo, beleza? Mas bora lá, gente. De fato, agora as apresentações feitas, o que a gente vai tratar neste dia, quem somos nós. E agora vamos para o nosso conteúdo de fato. Primeiro ponto, o que ninguém te conta sobre os vencimentos. As licenças, os alvarás esquecidos ali, por que eles são esquecidos? Por que isso acontece? Muitas das vezes eles estão espalhados em N planilhas, em documentos, quem sabe até em papel manual mesmo. Arrisco dizer que existem escritórios que ainda trabalham dessa forma, então, em agenda, ou seja, eu tenho o controle das licenças, mas eles estão espalhados. Um certo tipo de cliente eu lido dessa forma, para essa carteira de clientes eu lido de outra forma, e tudo isso sem um processo claro desenhado. Então, esse é o principal motivo das licenças, elas não serem renovadas ali em dia, por conta disso, dessas licenças realmente estarem espalhadas e não termos um processo claro para executar esse processo, né, esse trabalho. E qualquer consequência, você já sabe muito bem, é multa, retrabalho, perda de confiança com o cliente, perda de credibilidade. Então, essa é uma situação que realmente impacta muito na relação cliente-contador, ok? E qual que é o preço do esquecimento, né? Se a gente for colocar aqui um vencimento, uma data, é realmente uma simples data, né? Mas essa simples data perdida, ela pode gerar um prejuízo financeiro, que muitas das vezes era um valor que você poderia investir em equipamento, poderia investir em tecnologia, poderia investir no time, e é um dinheiro que vai sem benefício nenhum. No final, ele ainda traz atrito ali com o seu cliente, certo? Pode até trazer problemas legais também. Então, infelizmente, isso acontece mais do que a gente imagina, mais do que a gente gostaria, certo? Até César, se você puder compartilhar aqui conosco, a gente estava falando antes, né? Dessa questão dos controles estarem espalhados, né? O escritório, né, hoje que você está à frente, ele tem bastante tempo ali de caminhada, né? Então, acho que a gente pode compartilhar ali, quem sabe, quais métodos vocês já utilizaram, como que isso era organizado. Na verdade, é que eu não gostaria, de fato, de fazer esse controle, né? Tipo, alvará, mas assim, né? A gente acaba colocando ali no contrato de prestação de serviço, né? Em tese que era para ser um serviço contábil, porque naturalmente as empresas não têm o domínio e também acabam entendendo que de fato tipo, isso é coisa de escritório, né? Então, muita coisa sobra para o contador. Certo. Inclusive, né, essas licenças mais que são próprias, né? Alvará, Biro, enfim. Ok, né? Então a gente acabou assumindo. Só que de uns tempos para cá, nós estamos percebendo algumas licenças entre aspas, né? Alguns controles que os clientes pedem para a gente fazer, que de fato acaba fugindo da especificação do que está no contrato. Então, nós temos muitos clientes que são profissionais liberais, profissionais da saúde, que têm ali os conselhos de classe deles. CRM, CRO, o pessoal de psicologia. E na cabeça deles, eles entendem que o escritório também tem que controlar isso. Cara, e é complicado, porque eles vêm e falam com a gente, e não, mas como se não, vocês têm que fazer isso, e daqui, tipo, como que a gente fica, né? De lidar com esse atrito com o cliente. Então, nós procuramos meios, né, da melhor forma ajudar, realmente quando excede muito, daí eu falo, ó, não tem como, mas esse controle, planilha, tá? Planilha, não tem jeito, tipo,
já foi papel antigamente, né? Foi mais manual, mas ultimamente planilha, né? A planilha acaba ajudando bastante, né? A gente tenta automatizar o que dá, só que ainda assim não era adequado, sabe? Porque ainda demandava algumas ações manuais, o controle acaba sendo difícil. A Primor, por atender todos os estados brasileiros praticamente, então lida com diversos tipos de licenças diferentes, né? Cada uma com seu prazo, cada uma com sua particularidade. E assim, cara, a gente está entre contadores aqui, todo mundo é do meio da contabilidade. Cara, a gente já pagou multa pra caramba disso aí, né? Algum esquecimento, ou a renovação de alvará principalmente, né? Que acaba acontecendo, né? Nós já pagamos multa sim, né? Em relação a isso. A gente sempre tenta otimizar, né? Otimizar quanto mais melhor, né? Agora com o cliente isso já vai realmente, né, estar facilitando bastante, né? Esse, esse controle. Na planilha já melhorou bastante, só que ainda eu via que não era adequado. Certo. É interessante, né, César, você trazer essa abordagem, que realmente tem essa discussão de quem que é a responsabilidade. É do contador? É do cliente? Mas, uma vez que a gente assume, né, enquanto o escritório assume essa responsabilidade ali com o cliente, a gente tem que fazer de tudo para que realmente seja renovada, seja atualizada em dia, porque senão seria pior até do que comprar não ter comprado essa briga, né? Então, realmente é um assunto bem delicado ali, que merece uma atenção, né? Até hoje, né, eu conheço já, estou quase 20 anos, né, no meio contábil, eu conheci um contador que fala que conseguiu transferir essa responsabilidade para o cliente. Fala, cara, o que você fez, bicho? Porque, né, assim, claro, é um escritório, né, de médio porte, os clientes são regionais, né, então são todos ali da cidade e arredores, mas ele conseguiu, só proezas, né? Tem que fazer Uhum. um curso com ele lá para aprender, mas acho que 98% da galera que eu converso, né, que eu conheço, acaba assumindo isso. Sim, a maioria, né, acaba tendo essa responsabilidade, realmente. E até puxando esse ponto que você trouxe, né, é exatamente isso. Se você já pagou uma multa, né, por uma licença que não foi renovada em dia, sabe o quanto isso gera frustração, né? Essa sensação de descontrole, de pensar, poxa, esse dinheiro ele foi perdido, né? Não tenho o que fazer com esse dinheiro e ainda mais gera esse atrito com o cliente, né? Até um ponto Multa, que... Amanda, Uhum, desculpa interromper, mas a multa é o que a gente fala, é o que tira realmente de fato o lucro do contador. Isso sai diretamente da última linha, uhum, né? Claro, às vezes você faz um orçamento, já prevê um valor, porque sabe que os erros acontecem, só que é frustrante, né, quando você tem que lidar com o erro. Se você é obrigado a falar com o cliente, então gera um atrito, até com a sua própria equipe, porque é natural que erros acontecem, mas quando você pega um bom colaborador que por um acaso cometeu um erro, esqueceu alguma coisa, cara, é ruim você ter que lidar com sim, isso, né? Com ele, porque às vezes pode desmotivar, dependendo da política interna da empresa, se for comprovado um erro, né, seja por diversos motivos, ele acaba pagando alguma coisa, tem escritório que acaba passando uma parte do colaborador, então é prejudicial em todos os lados, em todos os né, para todo sentidos. mundo. Sim, É, exatamente isso. Tanto ali a nossa relação com o cliente, mas interno também, né? Como que é. Isso poderia até ser um tema também de um outro webinar, né? Como fazer essa gestão interna, né, com isso. Realmente é algo bem sério ali de se tratar, né? E depois de tudo isso, a gente já identificou, né? A gente passou ali pela descoberta do problema, a gente entendeu que sim, existe essa responsabilidade. Na maioria das vezes, essa responsabilidade ela fica com o escritório. E, infelizmente, na maioria das vezes também é comum que esses erros aconteçam, gerando essas multas, esses retrabalhos, mas a boa notícia é que você pode mudar esse jogo, né? E que hoje, no webinar de hoje, nós vamos te apresentar como que você consegue controlar esses vencimentos de uma forma muito simples. A ideia aqui não é passar algo complexo, algo difícil de ser executado, mas que seja simples, uma ação segura também, e de uma certa forma automatizada, para a gente sair desse controle manual. Tudo isso sem as planilhas, sem esses esquecimentos. Então,
ok? Passamos ali por esse momento da descoberta do problema. Depois, né, isso dentro do seu escritório, é necessário fazer uma análise, então, como que está esse processo atualmente, como que está o departamento societário, é muito importante essa análise, para então a gente conseguir construir os processos necessários e começar a ter, de fato, controle desse nosso departamento, controle desses processos. E para isso, nós temos 3 pilares ali para um departamento, para um societário eficiente. O que nós vamos te mostrar? Como organizar os processos de uma maneira simples, mais uma vez, como centralizar esses vencimentos em um único lugar e como automatizar os alertas ali para prever essas demandas, ok? É sobre isso que nós vamos falar hoje, daqui para frente. Primeiro ponto, por que nós esquecemos os vencimentos? É muito disso que o César comentou. Talvez o problema não é nem da equipe, não é nem do time, mas é justamente da falta de processo e muitas vezes das ferramentas que nós utilizamos, do que nós temos ali em disposição. E com o volume crescente de clientes, confiar na memória, né, confiar que eu vou lembrar, ou vou entrar na planilha, confiar nessa memória é muito arriscado, principalmente quando a gente tem um volume ali de clientes considerável. No começo eu comentei com vocês que sim, a planilha ela faz sentido, dá para controlar, mas imagine ali que você tem 200 clientes, aí cada cliente tem uma quantidade de X de licenças a ser controladas. Isso já fica um volume bem grande, né, para a gente estar visualizando tudo isso em planilha. Então, é nessas situações que gera esses atritos, gera esses erros, ok? Então, quando não há processo, o que acontece? O primeiro motivo aqui que a gente encontrou, então, é a falta de processos. A gente não está aqui para culpar a planilha, não está aqui para culpar funcionário, nada disso. O principal vilão dentro do escritório de contabilidade sempre vai ser a falta de processos. Então, sem processos, o que a gente tem? Multas, retrabalho, tudo tem que ser feito ali de última hora e tudo é urgente, gera aquele desgaste com o cliente e acaba que toda essa situação ela vira uma rotina dentro do seu escritório. É muito comum o departamento societário estar correndo atrás porque já está para vencer e ninguém viu isso antes. Então, isso, infelizmente, acaba se tornando uma rotina quando não há processo. E nisso, a gente chega no nosso primeiro pilar, que é, você precisa de um processo, nem que seja o mais básico possível, mas você precisa de um processo. Isso pode mudar tudo. E eu gostaria até de o César compartilhar aqui com a gente. No último webinar, a gente falou muito sobre construção de playbooks, né? Que nada mais são do que tutoriais, passo a passo, manual ali de como executar um processo. E hoje, César, na sua visão, para a gente montar um playbook básico, ali, mínimo que seja, para construir esse processo, né, de controle de licença, o que a gente precisa? Responsáveis, prazos? Tá, vamos lá. Eu vou por 2 caminhos, tá, Amanda? Eu vou considerar a situação atual hoje da prima e vou fazer também vou ajudar a pensar na situação de um escritório que hoje não tem nada, né? Que já tem uma base, mas não tem nenhum tipo de Perfeito. controle. Falando hoje na realidade da prima, né? Hoje nós, como eu até já citei, nós atendemos muitas empresas de fora, né? Daqui do Paraná, diversas cidades, diversos estados. Então, dentro do processo ali societário barra onboard, nós temos uma etapa que é justamente a alimentação em tese da planilha, né, que agora G-Client, que no fim do processo, né, legal, onde que sai ali todas as licenças, já é registrado, né, obviamente a cidade, a licença, o prazo, e se tem alguma particularidade ou não. Tá? Uhum. Então, a gente já vem fazendo esse mapeamento, esse controle, então é um trabalho contínuo. Agora, para quem não tem nada, né, não tem nada, nem processo criado, vai começar a fazer isso agora, o que eu vejo, né? Então, você tem que fazer uma análise de carteira. Primeira coisa, entender a realidade da sua carteira. Se é uma carteira que é mais local, se tem diversas cidades e estados. Primeira coisa, você vai ter que entender, né, separar por grupo e ver as semelhanças, né? Encontrar ali as semelhanças daquele grupo, daquela cidade. Então tá, eu tenho
médicos na cidade de São Paulo. Então, aí vai muito daquilo do que o escritório faz, tá? O registro da empresa, né, o CRM, e do médico também, é o escritório que vai fazer, é o médico. Então, esse alinhamento tem que ser tudo escrito, todo escrito. Então, aí que entra a situação dos primeiros playbooks, né? Que são os playbooks primordiais, os básicos, né? Como vai ser a relação? Como vai ser a relação desse controle de licenças entre escritório e cliente, né? Para ser bem nítido ali as responsabilidades de cada um. Então, feito isso, alinhando isso, esse básico, você vai entender os grupos que você tem, e com esses grupos você vai conseguir daí começar a controlar, né? Começar a controlar. Aí sim entra a questão, né? Hoje, até então, para a gente planilha, agora a G-Client, que daí é só dar a continuidade, né? É um trabalho chato, o playbook é chato, a gente já falou no último webinar, né? Porque é trabalhoso, e outro, o playbook ele é um organismo vivo, né? Um organismo vivo, ele não é fixo. Se mudou alguma coisa, você tem que fazer alteração, né? Para deixar ele adequado para o seu time, para sua equipe. Cara, só que assim, é paz na vida da gente, né? Como gestor, eu posso falar que os erros diminuíram muito. O meu tempo aumentou muito porque eles me procuram menos para perguntar as coisas, né? E então facilita pra caramba, né? Então eu já tenho um time que atualiza, o time que cuida e controla. Tô vendo aqui, ó, tem uma galera da Primor aqui, ó. Tô vendo o Christian, que é do Societário. Ele entrou recentemente aqui conosco. Tenho certeza que a adaptação dele está sendo adequada devido aos playbooks, né? Os playbooks que nós construímos lá no Societário. Então isso facilita bastante. Perfeito, César. Interessante, né? Porque esse processo ele vem desde a entrada. O cliente entrou, a gente já começa a controlar isso, já lidar com tudo isso, e depois esse acompanhamento, né? Acompanhamento ali de toda a base. E justamente isso, ter esse playbook desenhado, ter isso formatado, evita dúvidas para novos colaboradores, evita até mesmo dar mais autonomia para o time, né? Eu não preciso depender tanto do meu líder, tanto do gestor, eu tenho autonomia ali para executar, porque eu sei como que o processo funciona, né? Então, pessoal, esse é o primeiro passo. É muito essencial a gente partir disso, fazer essa análise de como que está a realidade hoje do meu departamento e como que eu consigo estruturar minimamente esse processo. Quem que é o responsável, em quais datas vão ser executados os processos, qual que é o passo a passo. Então, esse é o primeiro passo que nós precisamos dar, ok? E o que nós apresentamos até então, como o César bem comentou, era como o processo era feito antes do G-Cloud, os desafios que a gente enfrentava, porque o controle das licenças aqui dentro do G-Cloud, ele é recente, a gente lançou na V2 do G-Cloud, lançou ali no finalzinho de junho, ok? Então, tudo isso que a gente apresentou era como era feito esse controle antes do G-Cloud, e agora eu quero apresentar para vocês como que nós construímos isso dentro do sistema, cujo o principal objetivo é fazer essa gestão completa em um único lugar. Eu tenho um único lugar que eu vou visualizar as minhas licenças, que eu vou executar os processos, armazenar os playbooks, enfim, é o único sistema que eu acesso e eu tenho tudo que eu preciso para executar isso. A gente fez ali um quadro bem visual, com todos os vencimentos, onde você consegue pesquisar por cliente, por tipo de documento, pela data. Ficou muito prático e muito simples de ser visualizado. E eu vou apresentar para vocês aqui agora na prática, beleza? Show, já troquei a tela aqui. Então, essa aqui é a página do G-Cloud. Eu estou numa empresa de teste aqui, só para vocês visualizarem qual que é a ideia aqui da disposição desta página. Nesse primeiro quadro aqui, nós temos um total de licenças. Então, quantas licenças eu tenho aqui cadastradas dentro do sistema? Licenças ativas são aquelas que estão em dia, ok? As licenças aqui vencendo em até 30 dias. Então, dentro do sistema, eu consigo visualizar isso. Nesse caso, eu tenho 3 licenças com uma atenção necessária, porque elas vão vencer nos próximos 30 dias. E aqui um destaque, ele traz para nós, porventura, se tem as licenças ali vencidas também, que exigem uma ação urgente do nosso time.
Aqui é um resumo visual, inicialmente, e depois nós temos essa lista completa. O que ele vai trazer aqui para nós? O cliente, razão social do meu cliente, o tipo de licença. Aqui a gente vai visualizar a data de vencimento e quantos dias falta ali para vencer, então, essa licença. Danilo perguntou, o sistema envia para o gestor o resumo das licenças mensalmente? Deixa eu ver. Mensalmente por e-mail? Isso, sim, Danilo. A gente vai até já passar nessa parte, mas é enviado todo dia, um de cada mês, um resumo das licenças ali que estão para vencer nos próximos 30 dias, bem pontuado. Aqui, então, ele vai trazer para nós o status, se a licença está ativa, vencendo, vencida. É importante, pessoal, também essa disposição visual que nós trouxemos aqui, que é para justamente trazer esse caráter de urgência, né? Amarelinho, precisa de uma atenção, vermelho, precisa de uma ação urgente, imediata. Custo da renovação. E aqui é interessante, você tanto pode trazer o custo para, de fato, fazer a renovação, quanto você consegue também embutir ali o custo, caso você cobre isso à parte do seu cliente. E aqui no campo de observações, você pode detalhar ali com mais detalhes, né, esses valores aqui. Ok? Então, para isso que serve. Desculpa cortar, mas só fazer um adendo aí em relação a essa questão da cobrança. É igual, controle de CRMs, né? Dos registros das pessoas físicas do sócio. Naturalmente, isso não está em contrato com o TAR. Não está, pelo menos nos nossos não, aqui da Prima. É justo que se cobre, né? Desde que negociar. Então, nós conseguimos fazer isso. Justamente, né? Pôr no departamento para renovar, o cliente vai ficar feliz, obviamente a gente vai cobrar por isso, não vai fazer de graça, né? Então, até o fato de ter isso aí nas sessões de controle de licenças ajuda bastante a gente para ter até uma previsão, né, do que a gente vai conseguir receber ali das licenças, né? Sim, perfeito. E até esse campo de observação a gente pode utilizar também, se porventura, para esse cliente específico não tem custo, né? A gente deixa ali escrito também, porque depois quem for renovar, seja um novo colaborador, seja alguém ali, enfim, já está toda a informação ali centralizada, né? Então isso é bem importante também. Aqui dentro dessa lista, a gente consegue filtrar aqui pelas licenças ativas, pelas vencendo, e pelas vencidas também, para a gente ter esse controle, né? Conseguir visualizar aqui de maneira separada. Mas até aproveitando ali a pergunta do Danilo, como que vai funcionar as notificações? O que eu preciso fazer? Aqui dentro da aba de configurações, na aba de processos, eu vou em controle de licenças, e o que eu preciso fazer é basicamente incluir um endereço de e-mail aqui. Qualquer endereço de e-mail válido que eu incluir, não precisa ser um usuário do G-Client, pode ser qualquer endereço, ele vai receber essa notificação. E o que vai chegar neste e-mail? Os e-mails eles são enviados todo dia 1 de cada mês, então 1 de agosto ele vai trazer ali para mim todas as licenças que vão vencer no mês de agosto de 2025. Ali todos os e-mails configurados, eles recebem a mesma notificação, e essa notificação ela é disparada automaticamente ali às 9 horas da manhã, no dia 1 de cada mês, chega na caixa de e-mail do nosso endereço aqui configurado. Deixa eu abrir para vocês aqui um e-mail, só para apresentar como que é o layout lá para vocês. É justamente assim. Vem aqui um alerta de vencimento, relatório ali do G-Client, ele informa aqui quantas licenças estão para vencer, e depois na lista ele vai trazer a razão social do cliente, o tipo da licença e a data quando vence. E eu sempre vou ter o link aqui para acessar depois esse relatório completo ali dentro do sistema também. Então, esse é o e-mail que vai chegar para vocês ali todo dia 1 de cada mês, ok? Caso, né, tenha ali configurado o endereço de e-mail. Se não tiver configurado, o sistema não vai notificar, mas vocês vão conseguir visualizar dentro do próprio sistema também. Beleza? Mas então, aqui o que nós vimos é o quê? O controle de licenças. Deixa eu até pegar um exemplo aqui, como que a gente faz para renovar. Essa daqui, ela vence hoje, vamos supor que a gente vai renovar. Basta eu clicar aqui em renovar, e ele já traz para mim aqui data de renovação, dia de hoje, e um dia lá para frente, a nova data de vencimento, mas eu consigo alterar isso daqui caso for necessário também. Custo, observações, tudo isso eu coloco.
eu só colocar aqui para salvar. Pronto, renovei. Então, a licença do Edson, vamos procurar aqui, ela já está em dia, vai vencer daqui 365 dias. Mas, vocês podem observar que esse daqui, de fato, é o controle do vencimento. A gente não está lidando com o processo, com o que eu preciso fazer para renovar a licença. Para isso, nós temos uma outra seção aqui dentro do sistema, na aba de processos. Aqui sim, de fato, você consegue criar as tarefas para cada pessoa do seu time. Então, por exemplo, aqui, a gente tem esse processo que é personalizado, uma renovação de licença, e o que a gente tem aqui dentro? Toda a descrição. Então, o que o meu time precisa fazer? É uma licença de funcionamento da empresa aqui da Isabela Confecções. Aqui eu deixo um campo de observação também, né? Precisa detalhar as exigências ali de São Paulo, o município específico dessa empresa, e logo abaixo eu tenho, de fato, as etapas, as atividades. Então, o que eu preciso fazer ali para, de fato, garantir que essa licença será renovada em dia? Vou verificar a data atual da licença, solicitar os documentos para o cliente, atualizar os dados cadastrais, protocolar o pedido, acompanhar o andamento do processo. Depois, por fim, tudo dando certo, salva a licença atualizada ali na pasta do cliente. Você consegue salvar esses documentos dentro do próprio G-Client. A gente tem uma aba aqui de galeria de documentos relacionada ao cliente. E depois, por fim, só me falta atualizar ali o vencimento no sistema de controle interno, que nesse caso é o próprio G-Client. Então, é aqui que o meu time ele vai, de fato, lidar com o processo, vai, de fato, renovar essa licença. É por aqui que ele faz essa gestão do processo. Lá, ele controla o vencimento, aqui ele faz o processo, e nós também temos a possibilidade, aqui dentro da aba de Playbooks, de armazenar um processo, então, um passo a passo. Como que é feito? Aqui eu tenho um exemplo aqui bem simples, né? Renovação de licença de funcionamento. Escreva aqui todo o passo a passo, o que eu preciso fazer, quais documentos eu preciso, boas práticas, enfim. Está tudo centralizado. E vocês conseguem perceber como realmente o sistema ele consegue acoplar todas as abas, todas as necessidades desse processo? Tanto a descrição do processo, o playbook, depois o controle dessas licenças, recebendo essas notificações de maneira automática. Recebi o e-mail com a notificação. Já consigo vir aqui dentro do G-Client, criar esses processos para o meu time, já com responsável, atribuir ali também data de vencimento, enfim. Tudo isso fica centralizado em um único local. Em um único sistema, eu tenho essa gestão completa. E adianto mais, né? Vocês que já são usuários do G-Client, já conhecem o sistema é muito mais completo, tem muito mais coisa dentro dele, mas a gente está falando exclusivamente do módulo do societário, lidando com os processos do societário nesse sentido de renovações de licença. Pessoal, aproveito também para abrir aqui alguma dúvida, vocês que estão aqui, tranquilo, tudo certo? Beleza? Show, gente. Beleza. Fico feliz porque a ideia é justamente essa, a gente apresentar e, poxa, tá simples, tá tranquilo, estou conseguindo entender, né? Perfeito. E com isso, trazendo esse controle para dentro de um sistema dedicado, o que a gente consegue ter? Menos trabalho e mais controle, reduzindo ali as multas, prejuízos, como o César bem pontuou. Essas multas, elas pegam diretamente no nosso lucro, né? Naquele dinheiro que ia sobrar e a gente tem que utilizar para uma coisa que não estava nem planejada, né? Mais organização, mais previsibilidade também e, de fato, um fortalecimento com a relação ali cliente e contador. Se uma vez que nós assumimos esse papel, pode deixar a responsabilidade conosco, a gente vai garantir, então, de fato, que a gente possa garantir essa renovação em dia e fortalecer o nosso relacionamento com o nosso cliente, ok? Se porventura você é o primeiro webinar que você está participando, o seu gestor contratou ali o sistema, mal falou que era o sistema e você já só criaram acesso ali para vocês, deixa eu apresentar o G-Client com um pouquinho mais de calma. O que ele é? Ele é um sistema de gestão de clientes
feito exclusivamente para escritórios de contabilidade. Esse é o nosso foco. E o módulo societário, ele organiza, ele visa organizar e controlar os processos ali do departamento societário, né? Seja o controle de licenças, os processos ali, deixa eu até voltar aqui para exibir para vocês. Aqui a gente tanto pode lidar com os processos de abertura de empresa, migração de contabilidade, alterações contratuais. Então, a ideia é a gente centralizar todos esses processos aqui dentro. A gente conta também com esse dashboard de acompanhamento, onde ele vai trazer indicadores ali do meu time, processos iniciados, em andamento, tempo para concluir. Ou seja, a ideia é justamente essa, nós fazermos essa gestão completa de tudo que é relacionado à gestão de clientes. A gente lida ali desde o onboard, desde a entrada ali desse nosso cliente. Ok? E agora falando sobre o módulo do societário propriamente dito, caso você que está aqui assistindo ainda não tenha acesso ao G-Client, ou você que está assistindo essa gravação e ainda não contratou o G-Client, o que você leva ao contratar o módulo do societário exclusivamente? Painel ali de controle para os vencimentos das licenças, os alertas automáticos dentro do seu e-mail, gestão dos processos, dashboard ali com indicadores do departamento societário, formulário para captura de dados. Então, vou iniciar a abertura de empresa, eu consigo criar um formulário, disparar para o meu cliente, o cliente preencheu, já retorna ali para dentro do processo, tudo mais uma vez centralizado, dentro de um único local. Junto do módulo societário, também está incluso o módulo essencial, onde a gente lida com a entrada dos clientes. O César comentou anteriormente que essa gestão das licenças dentro da Primor, hoje, eles iniciam desde a entrada do cliente. Chegou o cliente, a gente já começa todo o processo ali para controlar essas licenças, ver como que está atualmente. Então, todo o processo de onboard, a gente também consegue fazer dentro do G-Client, através de automações também, de criação de tarefas ali de maneira automatizada, assim como assinatura de contrato, galeria de documentos, armazenamento ali dos dados do cliente, tudo isso a gente consegue ter a partir do módulo societário, ok? Vou deixar aqui o QR Code é esse que está na tela, para vocês acessarem. Se porventura, se estiverem assistindo essa gravação e esse QR Code não estiver no ar, vocês podem acessar ali gclite.com.br e entrar em contato com o nosso time comercial, ok? Beleza? Deixa eu ver aqui que chegou uma dúvida para nós. Uma dúvida. Observei que no campo tipo de licença já existe algumas licenças pré-estabelecidas pelo sistema. Como faço para cadastrar um novo tipo de licença? Ótima dúvida, Camila. Isso mesmo. Atualmente, a gente trouxe umas licenças, as mais comuns, né, já padronizadas ali para dentro do sistema, mas a gente está trabalhando para deixar isso personalizado também, para vocês cadastrarem esses tipos de licença personalizados. Hoje ainda não tem, mas na próxima atualização ali a gente já vai trazer. Aí vai ser realmente personalizada de acordo com o escritório, com o que fizer sentido ali para vocês, beleza? Ótima dúvida, Camila. Pessoal, mais dúvidas podem mandar aqui no chat também, beleza? Vou só pedir para o César aqui trazer um recado para nós. Vou pegar ele meio que de surpresa, pedir para ele compartilhar com vocês como que ele enxerga a percepção do time hoje da Primor Contábil antes e depois do G-Client. Como que era o time antes e como está o time agora, depois da utilização do G-Client, né? Válido dizer que são os pioneiros, está com a gente desde o início, né? Sim, não é engraçado porque no começo realmente era mais trabalhoso, vamos assim dizer. E conversando com o Ítalo, né, que é meu sócio aqui na Prima, na semana retrasada, se eu não me engano, ele falou assim, nossa, tipo, passei pela operação, eu vi no mínimo umas 8 telas abertas no G-Client. Então, a utilização, como o G-Client ele engloba desde a chegada do cliente depois até no CS, né, que é o ongoing, o acompanhamento dele. Então, hoje, para a gente, meio que, tipo assim, junto com a Domínio, que é nosso sistema contábil, eu acho que é a ferramenta mais utilizada, sabe? Porque os nossos processos de abertura, adoção,
onboarding, chegada de clientes, é todo dentro do G-Client. Então, a chegada, né? Sem contar que utilizamos também o GC Vendas, né? Que é integrado com o G-Client, que é uma ferramenta também de vocês, que já faz também aquela ponte, né? O comercial vendeu, já é acionado ali dentro mesmo, já chega para o time. Então, assim, é uma mão na roda. Antes era tudo mais solto, as ferramentas eram diversas, né? Então, meio que nós substituímos hoje umas 4 ferramentas no mínimo, né? Isso falo de ferramentas, né? Sem contar as planilhas, né? Que daí é uma infinidade, por uma única ferramenta, né? Então, centralizou, né? Ficou mais fácil de ser entendido, mais fácil de ser ensinado para quem chega aqui, né? E realmente é algo que é meio que uma espinha dorsal, né? Então, comparando ao uso, né? Falando para você, Amanda, eu acho que realmente só perde para domínio, né? Só perde para o domínio contábil. Mas depois o G-Client realmente eu vejo como essencial hoje dentro. A gente fica feliz, fica muito feliz mesmo. O time de dev, se eu não me engano, está aqui também acompanhando o webinar. E essa, na verdade, é uma das nossas propostas, né? Um tanto quanto audaciosa, mas o nosso objetivo é esse, ser o principal sistema dentro do escritório de contabilidade. Eu não consigo trabalhar sem o G-Client, sem acessar o G-Client, eu fico perdido. É essa sensação que a gente quer trazer para os nossos usuários, né? Então, que bom, que bacana que a gente tem conseguido alcançar isso dentro da Primor, né? Que hoje, utiliza o sistema na sua totalidade, como você bem pontuou, César. Perfeito, gente? Se não tiver mais dúvidas, hoje nós fomos extremamente pontuais mesmo, porque o objetivo do webinar é ser assim, prático, direto, para não tomar também muito tempo da rotina de vocês. O objetivo é 45 minutos para a gente apresentar, abrir dúvidas e, de fato, compartilhar, trazer vocês para mais perto de nós, né? Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. César, obrigado por ter topado participar aqui conosco. E se assim puder, o convite vai se estender aí por mais vezes, vamos chamar você novamente. Estou à disposição. Beleza, perfeito. Gente, muito obrigada, bom trabalho para nós e até a próxima.